Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui toda terça e quinta-feira e às quintas-feiras, através da Rádio Boa Notícia FM. Hoje nós vamos estar abordando o tema Setembro Amarelo. Esta campanha que é feita todos os anos, no mês de setembro, mas que estende-se por todo o ano, uma campanha da Associação de Psiquiatria do Brasil, que vem sensibilizando as demais instituições e órgãos da sociedade brasileira, chamando a atenção para o cuidado à vida. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, no seu site disponibiliza muito material em PDF que a pessoa pode estar aprofundando, pode estar tomando conhecimento da melhor forma de como lidar com o suicídio. Então, esse é o tema principal do Setembro Amarelo, esta campanha que sensibiliza as pessoas para o cuidado à vida, o bem mais precioso que nós temos. Então, durante o mês de setembro, as redes sociais da associação, assim como todos os seus meios de comunicação, transmitem informações para a campanha. A ABP também é responsável por indicar representantes para participarem de eventos públicos, privados e de federadas em nome da ABP, assim como entrevistas. O parceiro oficial da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, na campanha de Setembro Amarelo é o Conselho Federal de Medicina, CFM. Por isso, diz aqui a apostilha, a cartilha, avaliamos e fiscalizamos também o uso da logo das duas instituições na campanha. Também é a função da ABP criar e oferecer material para compartilhamento, informar as regras para o uso das logos. Bem, então nós vamos encontrar aí no site muitas informações disponíveis da associação, que tem esse trabalho de divulgar e sensibilizar todas as pessoas para o cuidado à vida. E dentre as orientações que eles disponibilizam no seu site, nós vamos encontrar aqui fatores protetivos. Diz o seguinte: existem alguns fatores relacionados à vida de uma pessoa que podem atuar como proteção para o suicídio: ausência de doença mental, autoestima elevada, bom suporte familiar, capacidade de adaptação positiva, capacidade de resolução de problemas, estar empenhado, realização de pré-natal, laços sociais bem estabelecidos como amigos e familiares, relação terapêutica positiva, frequência de atividades religiosas, ter sentido existencial, senso de responsabilidade com a família, ter crianças em casa. Existem alguns fatores que aumentam o risco do suicídio: abuso sexual na infância, alta recente de internação psiquiátrica, doenças, incapacidades, impulsividade, agressividade, isolamento social, suicídio na família, tentativa prévia de doenças mentais. Então, estas são algumas situações de risco que podem levar a pessoa a desenvolver tal comportamento. E o site disponibiliza
telefone aí do SAMU, né, 192, né, a pessoa sentindo, né, a suspeita de algo fora do normal na sua vida ou com uma pessoa, ligue, avise, né? Então chame o SAMU, uma autoridade competente, para ajudar na resolução desse problema. Numa das cartilhas do site, né, o site coloca a seguinte pergunta: como identificar que o jovem está precisando de ajuda, né, em se tratando dos jovens, né? Aí vem as seguintes orientações, abre aspas: sabemos que estas mudanças fisiológicas podem ser um dos fatores que levam ao desencadeamento de doença psiquiátrica, né, um gatilho para a pessoa que tem predisposição genética para desenvolver doença mental. Por isso devemos ficar atentos a alguns sinais. Em primeiro lugar, é necessário a observação, né? Estar atento, né, à manifestação fenomenológica, né, da pessoa, como a pessoa vai se expondo, né, à sua conversa, enfim, né? Aí continua a cartilha dizendo, né, os pais precisam perceber as mudanças de comportamento dos filhos, os sinais que a criança e adolescentes emitem quando estão passando por algum problema. Então, ter esta observação, ter este olhar clínico, né, para perceber as alterações comportamentais das crianças, dos jovens, das pessoas de um modo geral que você se relaciona, né? Então, chamar a atenção para esse aspecto e procurar ajuda o quanto antes. Continua, alguns destes comportamentos são isolamento, né, impulsividade, tristeza constante, distorção de imagem corporal, dificuldade de relacionamento com pessoas da mesma idade, insegurança, queda de desempenho escolar, crise de raiva, baixa autoestima, atração por comportamento de risco, entre outros. Então, ao observar estes sinais, esses comportamentos, né, procura a ajuda de um profissional que vai estar encaminhando esta pessoa para um diagnóstico, para um aprofundamento destas observações e ver o que pode ser feito no sentido de ajudar, né, de ajudar a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, Esta campanha, né, Setembro Amarelo aí da Associação Brasileira de Psiquiatria, vem chamar a atenção, né, da sociedade, das pessoas, para o cuidado à vida, este bem mais precioso que nós temos. E nós sabemos, na célebre frase de Jesus, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, esse dom tão precioso que é o dom da vida, esse talento que o Senhor nos deu, que temos que administrar da melhor forma possível, apesar das dificuldades, apesar dos problemas de vulnerabilidade social, familiar, enfim, que enfrentamos. A vida é uma maravilha, né? A gente se encantar a cada dia, ter uma nova chance de revigorar as nossas forças, as nossas energias, encontrar pessoas, é algo fascinante, quer dizer, se encantar, né? Vamos recuperar o nosso encantamento com a vida, com as pessoas, para que a gente possa ter uma vida de qualidade. Então, nesta campanha, né, diz aqui num dos folhetos aqui da campanha Setembro Amarelo, da Associação aí de Psiquiatria, né, coloca alguns pontos, né, interessantes para reflexão. 10 pontos, né, sobre... o primeiro ponto trata dos transtornos mentais. O segundo, né, histórico pessoal. Terceiro, ideação suicida. Quarto, fatores, né, estressores crônicos e recentes.
Quinto, organizar detalhes e fazer despedida. Sexto, meios acessíveis para suicidar-se. E sétimo, impulsividade. Oitavo, eventos diversos da infância e na adolescência. Nono, motivos aparentes ou ocultos. Nono, motivos aparentes, né, e ocultos. O décimo, presença de outras doenças. Então aqui tem um índice bem resumido. No primeiro índice, né, sobre os transtornos mentais, vem a seguinte orientação, abre aspas. Você sabia que praticamente todas as pessoas que cometem suicídio apresentam pelo menos um transtorno psiquiátrico? Esta é uma pergunta, né, que eles colocam. Pessoas com depressão, transtorno bipolar, transtorno relacionados ao uso de drogas lícitas ou ilícitas, né? Aí, entre parênteses, o álcool, a maconha, o crack, a cocaína, por exemplo, né? A esquizofrenia e transtornos de personalidade fazem parte do grupo de risco. Dessa forma, a identificação e o tratamento dos transtornos mentais pelo médico psiquiatra estão entre os principais fatores de proteção na prevenção do suicídio, né? Então, nesta primeira observação, é importante, primeiro, como prevenção, procurar não se adentrar às drogas, né, lícitas e ilícitas, saber administrar bem a própria vida, mas as pessoas que estão passando por transtornos relacionados a esses que acabamos de elencar aqui nesse primeiro ponto, então procure aí um profissional, né, procure ajuda, né, não se esquive, não ignore o problema, né, e procure ajuda para que você possa investir e cuidar do bem mais precioso que você tem, que é a sua vida. O segundo aspecto aqui da cartilha da Associação de Psiquiatria fala do histórico pessoal, né? A tentativa prévia e é o principal fator de risco para o suicídio, né? Indivíduos que já tentaram o suicídio têm de 5 a 6 vezes mais chance de tentar novamente, né? Então a gente percebe que vai criando um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso. Então é importante estar atento, né? Superar esse ciclo, né? E para isso é importante o acompanhamento, né? Uma rede de proteção, de ajuda para que a pessoa possa assim contornar esse desejo, né? Estas tentativas na sua vida. O terceiro aspecto que é colocado é a ideação suicida. Vamos ver o que é isso. Comentários que demonstram desespero, desesperança e desamparo podem ser manifestação de uma ideação suicida. Atenção a expressões como eu desejaria não ter nascido, caso não nos encontraremos de novo, eu preferiria estar morto, são sinais de alerta. Então, aí nós observamos que a pessoa dá sinais através da sua linguagem, através das suas expressões, que podem ter um peso subjetivo ou não sabemos, mas há sinais nesse sentido, né, de construção de uma ideia nesta perspectiva. Então é importante que os amigos, né, a família, as pessoas próximas possam estar, digamos, acionando outras pessoas para que fiquem em observação, para que fiquem alerta, para que a pessoa de fato não venha superar esse ciclo vicioso assim e chegar ao desfecho daquilo que estava sinalizando, né? Então, a prevenção, o cuidado, estar atento, né, às pessoas com as quais nós convivemos, estamos próximos aos primeiros sinais, né, as primeiras
ideações neste sentido, está procurando uma forma de conter estes pensamentos, estas ideias. O quarto fator, fatores estressores crônicos e recentes. Eventos estressores significativos como a separação conjugal, migração ou perda de uma pessoa próxima, além daqueles que levam a prejuízo econômico e social, como falência, a perda do emprego, estão associados ao surgimento de pensamentos suicidas. Então nós vamos ter aí fatores de vulnerabilidade, situações difíceis que enfrentamos que podem contribuir nesse sentido. Então vamos procurar da melhor forma possível conter estas situações de vulnerabilidades, procurando modos comportamentais adequados, ajudas, em um grupo. Tem vários grupos hoje na sociedade de ajuda, grupos nas comunidades, nas igrejas. Você vai encontrar diferentes grupos sociais que você pode estar se engajando dentro da sua afinidade, fazendo um trabalho social, ajudando outras pessoas e se ajudando também. Isso é muito importante. Então, é importante estar atento a estes fatores, que podem levar, digamos assim, a pessoa a uma situação de vulnerabilidade. O quinto ponto aqui na cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria coloca como título: organizar detalhes e fazer despedidas. É de extrema importância observar se existe algum comportamento que sugira uma preparação para o suicídio. Mensagens de despedidas, bilhetes ou recados nas mídias sociais, carta, testamentos, doação de posses importantes e acúmulo de compromissos são alguns exemplos. Além disso, verificar se há comportamento de despedida, como ligações incomuns, parentes ou amigos dizendo adeus, como se não fosse vê-los outra vez. Quer dizer, mas nesse ponto aqui sinaliza de novo mais alguns sinais que é importante a pessoa levar em consideração. Às vezes ninguém sabe até que ponto a pessoa está brincando, ou de fato está falando a verdade. Então, procurar da melhor forma possível, ver como ajudar, ver como conter esse ciclo vicioso, está aí acionando as autoridades, as pessoas próximas, para que de fato a vida seja preservada. Outro aspecto aqui nesse folheto é o número 6, meios acessíveis para suicidar-se. Nós vamos perceber as situações de vulnerabilidades que aparecem, que existem, acesso a armas de fogo, locais elevados e mediação em grande quantidade aumentam a chance de que uma eventual tentativa de suicídio seja efetivada. Então, percebendo esses sinais, esses sintomas em algumas pessoas, então é importante estar atento ao meio em que ela vive. Então, não facilitar com certos objetos, para que a pessoa possa assim não vir a concretizar aquele pensamento, o sentimento que ela desenvolveu. Então, estar atento nesse sentido. Sétimo, impulsividade. O suicídio, por mais planejado que tenha sido, muitas vezes parte de um ato motivado por eventos negativos. O impulso para cometer o suicídio é geralmente transitório, com duração de alguns minutos ou horas, e pode estar presente particularmente em jovens e adolescentes. A impulsividade pode ser acentuada
na presença de abusos de substâncias. Então nós percebemos aqui uma combinação do mal, né, que são os pensamentos, os eventos negativos, com associação de substâncias, né, que torna assim uma bomba no que se refere à negatividade, né, à vulnerabilidade, que pode levar a consequências mais graves. Então é importante estar contendo esses sentimentos, né, esses pensamentos da melhor forma possível, né? Então fica aí a orientação da Associação Brasileira de Psiquiatria em relação à impulsividade, né, que pode desencadear através de outros comportamentos, de outras ações, também ao suicídio. Oitavo, eventos adversos na infância e na adolescência. Então, aí nós vamos observar que ter sofrido maus tratos e abuso físico, sexual ou psicológico na infância apresentar abuso ou dependência de substâncias lícitas ou ilícitas e falta de apoio social estão relacionados ao maior risco de suicídio. É importante lembrar que a queda do desempenho escolar pode ser reflexo de um transtorno psiquiátrico não diagnosticado. Então, nesta orientação, né, desta campanha do Setembro Amarelo, então nós vamos perceber que é importante administrar certas vulnerabilidades em nossa vida, certos transtornos, certas experiências negativas, trabalhar isso quanto antes para que o problema não se agrave e venha assim a desencadear outros problemas na vida da pessoa. Então é importante ter esta capacidade de conter, essas situações de vulnerabilidades, né? Nono, nós vamos ter aí motivos aparentes ou ocultos, né? Algumas pessoas com pensamentos suicidas podem considerar a morte como um meio de sair do sentimento momentâneo de infelicidade, acabar com a dor, né? Encontrar descanso ou final mais rápido para os seus sofrimentos, né? Comentário desse tipo de conteúdo serve como sinal de alerta. Então é um desfecho negativo, né? Esse que a pessoa procura, né? Uma solução negativa para um determinado problema. Então é importante ficar alerta a esses sinais, né? Nesta manifestação comportamental, né? É importante que os familiares, que as pessoas próximas fiquem atentas nesse sentido. 10º, presença de outras doenças. Doenças crônicas, incluindo neoplasias em fase terminal, são fatores de risco para o suicídio. O acompanhamento de pacientes que apresentam condições médicas com essas características devem incluir atenção especial à sua saúde mental. Então, aqui nós vamos observar que existem determinadas doenças que podem estimular, né, pelo fato crônico, né, ligado à genética da pessoa, ao suicídio. Então é importante fazer um diagnóstico o quanto antes, procurar os profissionais da área e tentar conter o problema da melhor forma possível para que a pessoa tenha uma vida de qualidade, né? Uma vida boa, uma vida saudável, né? Então fica o alerta aí para todos, né? E esta campanha é uma campanha que deve ser abraçada por todos os segmentos sociais, no cuidado à vida, na preservação desse bem mais precioso que nós temos, que é
que é a nossa vida, né? A vida é este bem mais precioso que devemos estar cuidando da melhor forma possível, né? E nesse sentido, né, tem aqui uma pergunta que o site coloca, né, na campanha em Setembro Amarelo da Associação de Psiquiatria, é o seguinte: como identificar que o jovem está precisando de ajuda? Diz o seguinte, abre aspas, sabemos que estas mudanças fisiológicas podem ser um dos fatores que devem levar ao desencadeamento de doença psiquiátrica, um gatilho para a pessoa que tem predisposição genética para desenvolver doença mental. Por isso devemos ficar atentos a alguns sinais. Em primeiro lugar, é necessário a observação. Os pais precisam perceber as mudanças de comportamento dos filhos, os sinais que a criança e o adolescente emitem quando estão passando por algum problema. Alguns destes comportamentos são isolamento, né, como já foi colocado, isolamento, impulsividade, tristeza constante, distorção de imagem corporal, dificuldade de relacionamento com pessoas da mesma idade, insegurança, queda no desempenho escolar, crises de raiva, baixa autoestima, atração por comportamento de risco e dentre outros nesse sentido. Então, é importante ficar atento a esses estudiosos, pesquisadores, apontam esses sinais que é importante a família estar atento. E é feito outra pergunta, né? Precisamos falar sobre automutilação? É uma prática também muito presente nos jovens, né? Nos adolescentes. Eu confesso que fiquei espantado no confessionário, nunca tinha ouvido esse tipo de situação, né? Mas nos últimos anos tem aparecido, né, vários adolescentes na sua preparação para a primeira comunhão e crisma, né, que relatam comportamento nesse sentido, né? A pessoa que às vezes tenta superar uma dor existencial, se mutilando, criando uma outra dor como forma de superar uma outra, né? Mas sabemos que essa não é uma forma adequada. É importante procurar ajuda, um acompanhamento nesse sentido, né, para resolver o problema da melhor forma. Então vem a pergunta aí, né, da cartilha disponibilizada aí no site da Associação de Psiquiatria sobre esta campanha do Setembro Amarelo. Então, precisamos falar sobre a automutilação? Bem, abre aspas, diz o seguinte: a automutilação é definida como qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo, sem intenção consciente de suicídio, mas que é considerado fator de risco para o suicídio. Então, nós temos aí, quer dizer, são sinais. Não implica necessariamente um pensamento suicida, mas que já deve chamar a atenção, né, o cuidado para a prevenção, né, o cuidado do corpo, da mente, para que a pessoa não venha aprofundar tal comportamento. Continua. Ao lidar com as frustrações ou quando estão vivendo situações extremas, os jovens podem recorrer a comportamentos de riscos e agressivos, sejam com outras pessoas, seja consigo mesmo, né? Então, a agressão, né, na interação social, né, e a agressão própria, né? Então é importante conter estes impulsos agressivos, né? Canalizar da melhor forma possível, né, a energia, né? Ou você pode estar aí direcionando o seu pensamento para a arte, para a música, né, para a cultura, né, a poesia, está escrevendo,
né? Então, canalizar essa energia da melhor forma possível, né? Produzir, transformar a sua dor, a sua angústia em literatura, né? Isso é muito importante, né? Compor, né? Quantas pessoas não transformam a sua dor, o seu sofrimento em música, em poesia, em romance, né? Em literatura. Isso é uma capacidade de trabalhar certos sentimentos na vida, né? Isso é muito importante. Continua aqui a orientação aqui da Castilha. Diz o seguinte: por isso devemos ficar atentos aos seguintes comportamentos: consumo de álcool e outras drogas, começo de vida sexual precoce e principalmente as lesões que nunca cicatrizam, né? Arranhões, falta de cabelo em locais específicos da cabeça, mordidas, manchas, queimaduras, que sempre surge sem explicação. Mas atenção, muitas vezes essas lesões ficam em locais escondidos, nem sempre são nos braços ou pernas. A intensidade, a repetição e a continuidade, né, também são importantes para o diagnóstico, né? Está observando, né? A automutilação é muito grave, por isso nunca deve ser considerada exagero ou frescura. Os comportamentos autoagressivos precisam ser tratados com médico, psiquiatra e terapia, sob o risco de não tratadas podem levar ao suicídio. Então nós temos aí, né, orientações bastante claras, bastante objetiva da Associação de Psiquiatria nesta campanha Setembro Amarelo, para sensibilizar, chamar a atenção da sociedade, dos segmentos para o cuidado à vida, né? E sabemos que lidar com o jovem não é fácil, tá? Assim também como o adulto. Eles colocam aqui a seguinte pergunta, né? No Agir salva a vida, né? Como abordar o jovem? Aí abre aspas: a informação correta com a orientação especializada é sempre o melhor caminho. Os pais, responsáveis e educadores precisam estar atentos para debater essas questões em sua casa e no ambiente escolar. Ter doença mental diagnosticada é o mais importante para avaliar a automutilação. Mas existem 2 fatores de risco da automutilação que podem ser observados e combatidos com o uso como o uso de drogas, o bullying, né? Portanto, esses temas podem e devem ser presentes nas conversas em família, também nos debates escolares. Os professores, caso percebam que a criança e ou adolescente apresentam sintomas de doenças psiquiátricas, é importante que alerte os pais para que possam buscar ajuda profissional adequada, né? Então, fica aí estas orientações, né? Então, toda esta rede social de amparo, de cuidado, está atento, né, as sinais que às vezes não diz respeito, né, à sua área de conhecimento, mas você percebe que pode estar encaminhando, pode estar informando para que a pessoa procure um diagnóstico, para que a pessoa procure uma ajuda e assim possa tirar qualquer dúvida, né, ou trabalhar determinadas questões na sua vida, que é muito importante, né? Então, ter esta capacidade de se cuidar, né? E é interessante que a grande dificuldade, às vezes, a gente observa que é a pessoa sensibilizar, né? Sensibilizar a pessoa que está passando por algum transtorno, por alguma dificuldade, aceitar que precisa de ajuda, né? Aceitar que o seu princípio de normalidade não está funcionando adequadamente.
Então é importante aí que cada um, atento a seu princípio de coerência emocional, ao seu pensar, ao seu sentir, ao seu agir, tenha um contrapensamento no sentido de perceber que os seus hábitos, as suas atitudes, o seu funcionamento não está em ordem, e procurar organizar os seus pensamentos, a sua vida da melhor forma possível, procurando ajuda, o quanto antes, para que o problema que se manifestou em sinais depois possa vir para o nível de sintomas e o nível crônico, mesmo o nível patológico, que é o nível mais grave do problema. Então, o quanto antes procurar ajuda é melhor. Então, vamos abraçar esta campanha que tem aí o seu ponto D no mês de setembro, chamando a atenção de toda a sociedade, mas esta é uma preocupação que perpassa todos os meses do ano. O cuidado pela vida, cuidado pela a saúde, pelo bem-estar, que passa pelos aspectos pessoais, pelos aspectos também de políticas públicas, que proporcionam ao indivíduo, dentro do seu sistema individual, encontrar as alternativas no meio social, no meio em que ele está inserido. Então é importante correlacionar esses dois sistemas, o sistema individual com o sistema social. No sistema individual é importante que cada um procure desenvolver as suas competências, as suas habilidades para melhor gerenciar a sua vida com autonomia, com responsabilidade, criando rede de relações sociais saudáveis. Como é importante também o sistema social proporcionar ao indivíduo espaço de lazer adequado, de encontro, de confraternização, momentos culturais, jogos, para que a pessoa possa assim canalizar as suas tensões, as suas angústias, as suas preocupações através de modos produtivos, terapêuticos, que são modos ocupacionais. O lazer é uma forma de restauração, de revigoramento da vida, da ação, do espírito humano. Então, fica aí o apelo, para todas as sociedades, para os grupos, as instituições, as igrejas, procurar da melhor forma possível trazer para a sua discussão, para o seu debate, essa questão desta campanha, que aborda o suicídio. O suicídio deve ser tema de discussão, Então muitas pessoas às vezes preferem não falar sobre o assunto e acaba às vezes criando uma cultura silenciosa, Então é importante ter presente, trazer as claras, conversar sobre isso e encontrar valores substanciais, valores que dão sustentabilidade à vida, que faz com que a vida seja alicerçada em fatores importantes. E agregado a tudo isso, nós vamos perceber que a religião, a espiritualidade tem uma força muito grande, para pessoas com transtornos mentais, que normalmente as pesquisas apontam que as pessoas que têm uma religiosidade, uma espiritualidade, uma fé, uma constância, elas têm poucos pensamentos suicídios, ou se suicidam menos, Não é que não venha a se suicidar, mas a espiritualidade é uma base, É uma base que pode estar ajudando. Então vamos procurar estar desenvolvendo também a nossa espiritualidade, trazendo bons pensamentos aí para a nossa mente, Está fortalecendo todo o nosso ser e tendo presente aquela frase de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vamos nos engajar nesse sentido, de estar defendendo a vida em abundância, a vida
que é maravilhosa, né? A vida que nos encanta, né? E nesse sentido, né, tem um poema, né? Um poema que se chama Palavras, né? Que diz assim: há quem compreende só o que as palavras dizem, e o que as palavras dizem, elas não dizem quase nada. Então, caro ouvinte, quero que você sinta o que minhas palavras não dizem, mas o meu sentimento sente, e que você pode sentir caso se deixe contagiar pela radiação que brota dos nossos corpos, das nossas mentes, da natureza, através das ondas aqui da Rádio Boa Notícia FM, do nosso canal Saúde Mental e Resiliência, que é o amor, né? Que é a solidariedade, né? Que é a fé, que é a esperança, que é o amor à vida, que é o amor ao próximo. Então, aproveito para deixar o meu abraço a todos vocês. Aprofundem mais sobre esse tema, procurem aí sites especializados, tem muitas informações aí no site da Associação de Psiquiatria, que está aí nesta campanha, que vem sensibilizando os demais segmentos sociais para a campanha Setembro Amarelo. Vamos cuidar da vida, desse bem mais precioso que nós temos. E aproveito, né, para fazer aqui o convite para você se inscrever aí no nosso canal Saúde Mental e Resiliência. Você está aí com seu celular, abra aí Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, inscreva, dê a sua colaboração, né, adicione o sino aí para ficar atento às nossas programações, aos vídeos, às entrevistas que publicamos aí no canal. Fiquem todos com Deus, que o Senhor os abençoe e os proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.